tem um aspecto que eu acho que é muito interessante, que só quando o conselho está amadurecido você tem essa possibilidade. Tem uma frase em inglês que a gente usa muito em conselho chamada "We agree to disagree", no caso das conselheiras. Sou casada com comunhão total de bens e com um patrimônio. E sou estatutária. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que qualquer desvio que, porventura, por uma distração seja tomado, o seu patrimônio está desimpedido de uma hora para outra. Você está travada lá no seu CPF, né? Foi muito interessante no ano passado, quando nós fomos conversar com as companhias que tinham ganho o prêmio, né? Por terem 30% de mulheres no conselho. Primeiro, quem era o 30% que ninguém conhecia? Depois, a segunda pergunta, quanto custa? Nada. Porque nós somos sem fins lucrativos, então só o fato do presidente do conselho estar na cerimônia e receber o troféu pela companhia, isso que é o que importa. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a grande honra de receber a Ana Guimarães. A Ana é presidente do Conselho Consultivo do 30% Club Brasil, associação que visa promover a equidade de gêneros no conselho de empresas das 100 maiores companhias do mercado de capitais do Brasil. Ela é mestre em ciência pelo ITA, possui MBA na USP. Como executiva, ela possui uma experiência como CEO da Efeso, Quema, e também é participante ativa de conselho de administração e fiscal, bem como comitê de auditoria, gestão de risco, inovação, tecnologia, há mais de 10 anos. Super prazer aqui recebê-la aqui, Ana. O prazer é meu, André. Tudo começou em Miami, no jantar, né? Com você, com a Camila, com o Clímaco, foi muito bom. Obrigada aí pelo convite. Me sinto honrada também de participar aí dessa conversa. Perfeito, foi uma honra, que foi um ótimo papo que a gente teve lá, já pelo menos, né, uma preliminar ali, né? Sim, foi muito bom. E também queria deixar aqui um agradecimento especial pro Boris, né, o Boris Polohoff, que foi quem fez essa nossa conexão, né, que é um querido aí que tá com a gente aí. O Boris, só um parênteses, né, André? O Boris também é um amigo bastante querido. Ele já foi meu coach, né, há uns anos atrás, que me ajudou bastante. E hoje eu tenho também a satisfação de tê-lo no Conselho Consultivo do 30% Club, aqui no Brasil. Muito bom. Também foi meu coach. Também? Também, ele foi em 2007, 2008, faz muito tempo atrás. Mas a gente continua uma amizade aí eterna, né? Então é um querido aí. Ele é uma pessoa à frente do seu tempo, né? Exatamente. Então é muito prazeroso. E assim, a vida como ela é. Muito bom. Ana, eu queria que você me falasse um pouco da tua jornada, né? A tua jornada profissional e assim, como é que você se preparou para essa função, né? De conselho, né? Que você já estava se preparando para isso ou não? Ou apareceu, foi uma coisa que surgiu? E me queria que você contasse um pouquinho aí da tua jornada profissional. Tá. Eu acho que foi bastante interessante, que ela foi meio assim, por acaso. Eu fui CEO, como você colocou, eu fui CEO durante 9 anos, e de empresa italiana e empresa holandesa. A holandesa é muito parecida com a brasileira, mas a italiana não, tem uma cobrança muito grande, né? E eu falava assim, não, mas eu acho que eu não posso me colocar no papel sempre de prestar contas. Eu queria participar do conselho, mas colocando as minhas dúvidas, os meus dilemas, para que o conselho me ajude também a tomar a decisão. E aí eu falei assim, qual a melhor forma de entender a dinâmica de um conselho? Fazer um curso. Então, eu fiz o curso do IBGC, depois fiz a certificação de conselheiro, hoje eu também sou CCA, conselheiro certificado de administração, e me empolguei pela governança. E aí, tanto é que uns anos depois, alguns colegas vieram para mim e falaram assim, Ana, eu acho que você deveria se candidatar a membro do conselho do IBGC. Eu falei assim, nossa, como? Ninguém me conhece. Não tem, pode deixar, nós vamos te ajudar. E quando eu vi que eu não tinha entendido ainda que era por votação. Eu falei assim, vai ser um desastre, eu vou me expor aqui e não vou ser eleita. E fui eleita, eu acho que foi a segunda ou terceira maior votada.
quase que eu falei, opa, já vou para a presidência do conselho. Eu falei assim, não, vamos aos poucos, né? Mas foi assim. E, André, isso me ajudou bastante, porque aí eu compreendi o outro lado da mesa. Eu queria virar esse jogo, né? Eu queria não só prestar contas, que é a função do CEO perante o conselho, mas também essa conversa um pouco mais avançada e aprofundada de como promover junto com o conselho, o governo da companhia, o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Perfeito. E Ana, e assim, começando essa jornada, né, você aí eu queria que você já falasse um pouco também hoje dessa associação, né, do 30%, né, de mulheres. Primeiro, assim, o que você enxergou ali, quer dizer, com essa oportunidade de... Primeiro, você deve ter falado assim, não, é um conselho prioritariamente masculino, né? Eu acho que precisa, talvez, um pouco, no começo da jornada, né? Talvez precise mais mulheres aqui para trazer um pouco mais de humanização, mais de soft skills. Queria saber qual foi essa virada também de você falar, não, eu acho que eu consigo inovar nos conselhos. Sim, bom, como eu fui para o primeiro conselho, por indicação, então eu vejo isso até como algo positivo, que eu acho que no conselho é interessante, apesar de ser um colegiado diverso, mas que haja uma harmonia, né? Então, foi para o meu primeiro conselho, que era um grande grupo de Sergipe, Constâncio Vieira. Na época era o segundo maior distribuidor de bebidas da Coca-Cola no Nordeste, e um grupo aí de 100 anos. Então o que eu levei para o conselho junto com o meu colega, que era CEO da Brahma na época, né? Eu acho que inovação e levar um pouco o lado técnico da governança. Bom, só retornando um pouquinho para complementar, o que eu acho que a mulher aporta para o conselho? Eu acho que primeiro, tem que ser homens e mulheres trabalhando juntos, tá? Eu acho que um conselho só de homens, um conselho só de mulher não funciona. O ideal para o desenvolvimento sustentável é você ter os dois lados. E eu acho que nós, mulheres, aportamos características específicas, como o homem tem características específicas, por exemplo, resiliência, criatividade, intuição. Então, acho que essa parte é interessante complementar. Como iniciou o 30% Club, né? Nós estávamos morando em Portugal. Meu marido foi convidado pela empresa que ele trabalhava no Brasil trabalhar em Portugal. Nós já temos cidadania portuguesa, já tínhamos apartamento em Portugal. A gente achou que seria uma super experiência. E aí eu soube do 30% Club. Achei muito interessante porque não é uma iniciativa de liderança feminina, porque as conselheiras são as beneficiárias desse trabalho. E esse movimento é muito focado em quem toma a decisão para promover as mulheres para os conselhos. Então, são os acionistas, são os investidores institucionais, são os presidentes de conselhos, CEOs, diretores de relações com investidores e os próprios conselheiros. Bom, fui a Londres, onde é o headquarters aí do 30% Club. O 30% Club é uma campanha que a gente chama, ela não tem uma personalidade jurídica. Nós, cada um dos heads dos 20 capítulos, que é um movimento voltado aos países do G20, nós temos uma comfort letter e um power of attorney, né, para atuar em nome do 30%. E aí foi muito interessante, porque quando eu conversei com a liderança do 30% lá em Londres, eles falaram assim, muitos brasileiros vieram aqui, mas ninguém topou. Eu falei assim, vou dar uma analisada, se eu resolver segurar esse rojão, vou segurar e com afinco. Eu falei, então tá bom. Pensei, dei uma pensada, aceitei o desafio.
E aí nós temos a Bloomberg como nosso parceiro global. Falamos com a Bloomberg, ela topou, porque nós somos sem fins lucrativos, que eu acho que isso é ótimo, tá? Eu acho que dá uma consistência, não temos o mínimo objetivo de monetizar nada promovendo as mulheres para os conselhos. E a Bloomberg promoveu um café da manhã, foram 100 pessoas, foi um sucesso, e aí a gente iniciou em março de 2019, com, na época, 8% de mulheres nos conselhos das 100 maiores companhias do mercado de capitais, que no Brasil responde pelo índice IBEST 100, e atualmente somos 20%, e a nossa visão é termos 30% de mulheres até 2026. Perfeito. E quando atingir os 30, qual é a nova meta? Vamos para os 50, né? Essa deve ser uma pergunta que algumas pessoas devem fazer, né? Por que 30 e não 50? Com certeza vamos para os 50. E veja, eu acho que quando nós alcançarmos 50%, eu acho que vão ter outros desafios também e vamos atrás desses desafios. Perfeito. E hoje, assim, vocês miram mais as 100 maiores empresas, né? Que estão listadas, né? Sim, André, em todos os capítulos do 30%, que são nos países do G20, esse é o objetivo. Por quê? Para nós podermos também sermos comparáveis. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Brasil ele tem 20% de conselheiras nas companhias do IBEST 100, a gente compara com Standard & Poor's, a gente compara com Financial Times e por aí em diante. Perfeito, é legal porque tem uma métrica mesmo, né? Quais são as métricas? Que é independente do país, né? Independente do país. Sim, e é interessante porque no final das contas é uma ONG, mas com um objetivo muito claro, né? E com metas muito audaciosas. Então, como eu gosto de desafio, eu acho isso é ótimo. Anteontem, eu estava almoçando com uma amiga, que é a Débora Veitas, que ela é presidente do Conselho Santander, que pelo segundo ano vai ganhar o nosso prêmio, que depois também acho que é interessante falar sobre isso. E ela estava falando assim, Ana, que interessante, né? São desafios grandes que a gente tem pela frente e ela falou assim, mas todos trabalham pro bono? Eu falei, sim. Eu falei, sim, isso é maravilhoso, eu também acho, eu nunca pensei em reunir tantos talentos e tantos parceiros num movimento único que vai ajudar não só as companhias, mas como o Brasil. Então isso eu acho que é muito bonito. Perfeito. Fala um pouco do prêmio. O prêmio, pois eu acho que os Estados Unidos têm uma característica que eu gosto bastante, que fala do sucesso e dos insucessos. Tanto é que as companhias do Vale do Silício têm uma grande parte de insucesso. E aí os Estados Unidos começou a inventar o Failure Day, para justamente essas companhias, essas companhias vão ao fracasso, mas depois se reinventam. Então, acho que esse que é o principal objetivo. Então, quando o 30% Club, mundialmente, ele dá uma certa liberdade em termos de modelo de gestão. Então, como nós iniciamos com grupos de trabalho, e aí eu comecei a perceber que isso não estava dando certo, porque a gente não estava levando a lugar nenhum, os 8% que a gente tinha iniciado, a gente não estava desenvolvendo a contento, evoluindo. E aí eu falei assim, vamos fazer um planejamento estratégico. Cheguei para o nosso conselho, vamos fazer um planejamento estratégico. E a oficina nos ajudou nessa empreitada. E aí nós mudamos de grupos de trabalho para uma estrutura de governança de uma companhia aberta. Então nós temos o Conselho Consultivo, eu sou a presidente do conselho, nós temos 14 membros. Depois nós temos 5 comitês de assessoramento ao Conselho Consultivo e nós temos uma área de compliance e uma área de operações. E isso tem nos ajudado a começar a dar os saltos, né? Nós somos de 8 para 12, para 15 e estamos em 20% de mulheres no Conselho.
Bom, aí no ano passado, uma vez resolvido esse modelo de gestão, nós partimos para algumas iniciativas interessantes, disruptivas, que não tem nenhum capítulo do 30% globalmente, que é o 30% Club Brasil Award. Aqui no Brasil a gente não gosta muito de ter palavras em inglês, mas o que acontece? A nossa visão é, vamos tentar levar essa premiação para todos os capítulos do 30% Club, por isso que a gente deixou uma denominação. Então, 30% Club Brasil, que pode ser UK, pode ser França, pode ser Itália, Award. Então, essa premiação, ela basicamente é muito simples, ela se baseia nas companhias do IBEST 100 que tem 30% ou mais mulheres no seu colegiado do Conselho de Administração. E basicamente é isso, a gente iniciou essa premiação ano passado, 17 companhias foram premiadas e esse ano 16 companhias serão premiadas. A cerimônia vai ocorrer, você já está convidado, né, Gabi? Temos que mandar o convite para o André, vai ser no dia 30 de outubro, na sede da PwC. Você pode me perguntar, Ana, como vocês chegam a essas 16 companhias? De uma forma muito transparente. Eu pedi à PwC, alguns anos atrás, que é nosso parceiro, mas é independente do 30%, para levantar os dados mediante as AGOs, Assembleias Gerais Ordinárias, que ocorrem no primeiro semestre de cada ano, das companhias do IBEST 100, e lá você tem, quase minutos de reunião, você tem as companhias que tem você tem a composição de cada colegiado. Então, por ali você tira se você tem 30% ou você tem menos a porcentagem de mulheres nos conselhos. Perfeito. Ana, deixa eu fazer uma pergunta, que eu não sei se isso a gente fez no jantar lá, que eu tô tendo, não sei se eu te perguntei isso. Mas vamos supor, né, quando você fala, né, de equilibrar mais os conselhos, né, com essa associação, né, para chegar em 30%. Você vai, às vezes, um pouco... A associação, eles vão um pouco além, por exemplo, de eu conseguir comparar empresas com conselhos femininos versus 100% masculinos para ver exatamente a diferença às vezes, de visão de sustentabilidade, do ESG. Quer dizer, existe um trabalho no momento que assim, eu consigo fazer, como você falou, né, de estar nas 100 principais listadas, me dá essa base de comparativo. Em tese, eu poderia também ir um pouquinho mais além. Né? Eu falo assim, olha, essas mulheres dentro desses conselhos geraram esse tipo de resultado versus empresas que eram 100% conselhos masculinos. Existe esse estudo pós-equidade, assim ou não? Sim, nós temos nós temos o desafio para 2026 de termos 30% de mulheres em todos, na média dos conselhos do IBEST 100. Então, nós fizemos uma conta simples. Hoje somos 20%, então, do total de 800 conselheiros nas companhias do IBEST 100 no Brasil, 20% hoje são mulheres, sendo 60. Para 30%, precisamos ter 240 conselheiras nesses conselhos. Então, a nossa meta agora é mapear 80 conselheiras e quais companhias, que nós já mapeamos, são 27 companhias. E um estudo que eu pedi também é justamente o que você fala, quais são os resultados das companhias que têm 30% de mulheres nos seus conselhos ou que têm 0% de mulheres nos seus conselhos. E aí, a dificuldade um pouco, André, é você definir os indicadores e depois tentar uma correlação com esses indicadores se realmente a contribuição feminina faz sentido, né? Então é isso, nós estamos preparando esse trabalho, eu acho que a gente já deve publicá-lo no início do ano que vem. Eu fazendo parte dos conselhos do IBEST 100, aconteceu algo muito interessante essa semana. Nós estávamos discutindo um assessor financeiro para nos assessorar para a venda de um hospital. E aí o presidente do conselho, meu colega, chegou e falou assim,
Ana, a sua contribuição é ótima, porque você entende muito de hospitais. Depois eu falei assim, César, é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. É que eu estudei, fiz a lição de casa, por isso que eu estou conseguindo agregar valor. E eu achei que realmente eu agreguei valor não que é mérito meu, mas eu estou falando de uma mulher no conselho, tá? Que sempre foi boa aluna e gosta de estudar e se sai bem. E aí o pessoal da diretoria executiva falou assim, Ana, foi ótimo, porque na sua análise dos 3 assessores financeiros, a gente se baseou para fazer um compilado. Eu falei, então tá ótimo. A sua contribuição ali ficou, né? Foi boa, foi boa. E também tem um aspecto que eu acho que é muito interessante, que só quando o conselho está amadurecido você tem essa possibilidade. Tem uma frase em inglês que a gente usa muito em conselho chamada We agree to disagree. Então, assim, o conselho é diverso, tá? Na sua formação em termos de equilíbrio de gênero, em termos de especialização, de conhecimento do setor, N diversidades. Então, você tem que ter um amadurecimento com seus colegas de você discordar. Assim, olha, estou entendendo que está todo mundo indo por esse caminho, mas eu acho que esse outro caminho, na minha visão, é mais importante. Aí o presidente do conselho pode chegar e falar assim, Ana, mas o colegiado acha que a gente deve ir por esse caminho. Eu falei assim, ok, não há problema nenhum. Então, só vamos constar na ata a minha posição. Você perguntou também, Ana, você era CEO, fui CEO durante 9 anos e depois virei conselheira. Como essa virada, né? Não é muito simples, porque você como CEO, você tem o domínio da companhia, né? A liderança da companhia. Como membro do conselho, você tem que agir em colegiado. Então, para mim foi um novo aprendizado, André. Mas que também gostei bastante, né? Agora, gosto muito da cadeira de presidente do conselho também, em liderar o governo da companhia. No caso do 30% Club. Não, perfeito. É interessante essa harmonização da diferença, né? Conforme o tempo vai passando, a gente percebe que muito mais do que ter razão em tudo, harmonizar a diferença é muito mais rico, né? Sim, mais complexo. Mas é um jogo, né? É um jogo. Você vai aprendendo, você vai aprimorando sempre. Eu acho que essa coisa de você aprender, liderança regenerativa, que você vai me perguntar, nunca tinha ouvido falar? Eu falei, opa, deixa eu ver aqui, o que é isso? Adorei, eu acho que eu já fazia aí sem saber. Às vezes são coisas intuitivas, né? São intuitivas. Agora, essa era uma questão que eu ia falar pra você, porque assim, tem algumas pessoas dentro que fazem até parte do grupo do Future Hacker, a gente tá pensando em projetos de conselho, e aí, assim, tem um CEO, né, que tá com a gente, que ele já foi CEO há muito tempo, hoje ele é conselheiro, e ele fala que ele sente falta, às vezes, do próprio letramento do conselho de temas novos de inovação, assim, né? Vamos falar de ESG? Então, será que as pessoas que estão no conselho hoje sabem o que perguntar para a empresa? Porque, assim, se elas não têm esse repertório, como é que ela pode ser cobrada disso? Se, teoricamente, o conselho é que vai dar o guia estratégico do ponto da empresa, se esse cara não está conectado com a inovação dos novos tempos, do que está acontecendo, como é que ela pode ser cobrada? Você acredita que falta um pouco esse trabalho de letramento para conselhos de empresas grandes e empresas médias? Eu acho que falta, você tem razão. Isso para a companhia é muito ruim, né? Porque uma vez que o conselho governa a companhia, é para o bem e para o mal. Agora, o que eu percebo, André, é o seguinte, nos conselhos brasileiros, eu acho que fica muito... a estratégia não está ali, não é o driver principal. Tanto é que no 30% Club, como presidente do conselho, eu virei o jogo. Eu começo 50% do tempo das reuniões, falo de estratégia e o resto operacional. Eu sinto que falta esse letramento, por exemplo, cybersecurity, né? Proteção de dados. Para companhias que elas são do varejo, isso é fundamental. E às vezes a gente vê que não há uma disposição do conselho de chamar o pessoal dessa área para estar prestando contas, para colocar, olha,
Atualmente, o nosso risco é muito pequeno. Nós temos esse malware, nós temos o nosso DPO, então nós estamos com um problema cercado. Então o risco é pequeno. Mas eu não vejo, assim, talvez por desconhecimento dos membros do conselho do colegiado, que estimule esses temas, né? ESG, por exemplo, né, governança, tem um tema aí que está muito no spot, que é o roadshow de governança. A gente chama muito roadshow dos investidores, né, mas não de governança. Como isso está começando a acontecer na Europa? Como é o roadshow de governança? O presidente de conselho com os principais investidores, para discutirem temas ligados à governança, desenvolvimento sustentável, estratégia. Então é algo assim que aproxima, né? Eu acho que essa proximidade também, não só de um conselho diverso e eficaz, mas estimular essa proximidade entre investidores, entre acionistas e o conselho. Também do Conselho Fiscal com o Conselho de Administração, né? O Conselho Fiscal, ele fiscaliza os atos da administração. O Conselho de Administração governa a companhia e eles são meio em paralelos, porque o Conselho Fiscal presta contas direto ao acionista. Então, eu acho muito interessante também esse compartilhamento. E eu tive uma experiência muito boa, muito rica na TIM, justamente a gente sempre fazia reuniões do Conselho Fiscal junto com o Conselho de Administração. Na Viver, a gente fazia reuniões também pelo menos 2 vezes ao ano com os acionistas. Então isso aproxima para a gente entender a visão deles, para alinhar a nossa visão no governo da companhia. Não, muito bom. A gente, só para pegar o gancho teu do Cybersecurity, eu lembro que eu estava discutindo numa consultoria, e aí falando sobre, né, os riscos, né, da segurança, né, cibernética. E aí o cara falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, o risco do desconhecimento do conselheiro do que está acontecendo às atos, da parte legislativa, assim, né, sei lá, a parte das leis, né, do negócio, é muito pior do que o risco que ele está correndo de cybersecurity. E é um pouco daquilo da lição de casa, né? Às vezes a legislação está rodando e as pessoas não estão se preparadas para isso. Claro. Então esse desconhecimento do que está acontecendo e rolando talvez seja pior do que até o medo do ataque cibernético. Né? E você tem razão, André. Por exemplo, no meu caso, né, no caso das conselheiras, sou casada com comunhão total de bens e com um patrimônio. E sou estatutária. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que qualquer coisa, qualquer desvio que, porventura, por uma distração seja tomado, o seu patrimônio está desimpedido de uma hora para outra. Você está travada lá no seu CPF, né? Então, e eu noto que não é todos os conselheiros que têm essa visão. Então, assim, a gente tem que agir para o bem da companhia e também temos que nos resguardar enquanto pessoa física, porque você assina o termo de posse como pessoa física, não como pessoa jurídica. E eu acho que as pessoas, às vezes, não têm essa consciência do risco que estão correndo. Tem quando sofre, eu já sofri. Já sofreu. Eu já sofri de sair, eu era CEO de uma empresa há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e não minha saída da junta. Pois é. Olha, mas assim, né? Claro. Assim, eu fui afoito, né? Saí da empresa, falei, tudo bem, vou sair da empresa, mas não sair da junta. Depois de 2 anos, né, eu tô indo no meu clube, pagando a mensalidade, eu falei que tá travado, cadê minha conta corrente, cadê? Então eu passei por esse problema. Então, assim, às vezes, se não vai pela intuição, vai pela dor. O meu foi pela dor. Porque, assim, e esse é um assunto que não é muito comentado, não é muito falado. Esse é um assunto meio velado. Normalmente CEO também, né? O CEO, ele responde ali, né? Como estatutário, etc. É um assunto que ninguém fala muito, mas é muito importante, né? Às vezes você com 0,5% pode ter um problema sério, né, de patrimônio. Se caso você não tenha o D&O, né? Que teoricamente é um seguro, né? De proteção, também é parcial, ele não pega tudo. Mas eu acho esse um ponto muito interessante. É um assunto que poucos falam, né? Poucos. O ônus
Porque assim, existe uma febre agora de formações de conselheiros, um monte de empresa falando, né? Seja conselheiro, né? Mas esse é um tema que poucos falam, que é o ônus de você, às vezes, estar numa empresa que não tenha critérios éticos, que tenham procedimentos heterodoxos de negócio, e o risco que você está correndo com o seu patrimônio, que é exatamente o que você está falando, né? Pois é. E outro item que eu percebo, não são todos os conselhos também que discutem o D&O. Qual o valor do D&O? Quais as cláusulas? Qual a empresa seguradora? Qual o valor que tá segurado, né? Porque o D&O, né, é do conselho, né, do CEO, quer dizer, é um valor só. Então, eu acho que é muito importante você ter domínio do seguro D&O, né, que é Direct and Officers, né, dos seguros não para a diretoria executiva e para o conselho. É um assuntinho meio velado, né? A gente não pode. Não querem falar muito, né, sobre isso, né? Outro assunto velado que eu acho que é muito interessante, que como CEO eu domino muito, remuneração variável da diretoria executiva, né? Porque isso é super importante, porque a cenoura é na frente da diretoria que vai fazer ela performar, que eu acho que faz jus, mas com critérios muito claros, fáceis de serem monitorados. O conselho tem que monitorar e tem que premiar para o bem e para o mal, né? Se não atingiu, não recebe. Se atingiu, claro, a companhia ganha, a diretoria também ganha. Perfeito. Ana, vou te pegar um aspecto aí, né? E é legal, acho que está muito interessante essa revitalização dos conselhos, né? Que a gente percebe hoje, né? Só que tem uma coisa que está acontecendo hoje lá na Escandinávia, eu queria saber quanto tempo vai chegar no Brasil. Tá. Que é o seguinte, né? Eu tenho o Philip de Grivel, que é um querido que está junto no Future Hacker, ele fez parte de um grupo como se fosse o IBGC da Escandinávia lá. Tá. Só que assim, de 20 anos para além, né? Então assim, de coisas um pouco mais... E lá foi muito interessante que ele falou que os conselhos já tem uma pessoa que representa a água. O outro representa a terra. Outro representa o mar. Assim, é muito doido isso aí. Quer dizer, você imagina uma pessoa que ela incorpora um meio. Assim, eu sou o responsável pela água. Quando é que você acha que chega no país uma sofisticação assim de mentalidade, do ponto de vista de uma evolução de ESG como isso? Olha, eu acho que tem conselhos muito além de seu tempo, das companhias do IBEX 100, né, que são companhias que, enfim, são as 100 maiores companhias do mercado de capitais e que tem já um amadurecimento em termos de sistema de governança. Eu acho que é uma questão de propor. Porque, por exemplo, eu estava propondo justamente para a Débora, é muito importante fazer o roadshow com os acionistas. Ana, que ideia boa! Então, eu acho que é uma questão de propor para conselhos que estão mais evoluídos. Por exemplo, eu imagino que uma Natura seja algo, algo que já tenha uma aderência interessante. Uma Suzano. A Suzano ela tem centros de desenvolvimento em Israel. Eu visitei Israel numa jornada técnica do IBGC e fiquei impressionada, né, com o número de ganhadores do prêmio. Qual o prêmio da Suécia? Do prêmio Nobel. Quantos prêmios nobres que Israel tem? Então, assim, eu acho que tem espaço respondendo, tem espaço, e é só, eu acho que uma proposição para companhias que estão mais avançadas em termos de sistema de governança e também de uma... que são multinacionais, uma Embraer também, né? Perfeito. Onde exatamente você vê aquele ativo como um grande impacto, né? Você imagina uma mineradora, de ter alguém que representa a água, seria maravilhoso, né? Maravilhoso, É um grau de... Também respondendo a sua pergunta, eu acho que algo que o Brasil necessita, acho que a gente ficou muito atrás, nós ainda estamos atrás em termos de competitividade. Se você fizer lá o ranking, nós somos um dos últimos, né? Produtividade, nós melhoramos. Na minha visão,
A única forma da gente melhorar em competitividade é que as companhias instalem seus conselhos de inovação e tecnologia, porque é uma forma de levar isso para frente. Aí você tem uma verba de inovação, inovação e tecnologia está próxima ao conselho, porque precisa prestar contas. E se eu fiz um paper muito interessante, também gostaria de falar sobre isso. Em Portugal, também é um dos países mais voltados à inovação, como Irlanda. Isso não chega muito no Brasil, mas Portugal tem várias iniciativas. Ela tem uma escola muito boa chamada Nova ASBE, e eles têm dois cursos de governança, e quem faz os dois cursos, você pode fazer um paper e ganhar um certificado como o do IBGC, lá que é certificado de competências em governança. E aí eu fiz um paper que foi muito prazeroso, acabei de fazer. O título é o papel do presidente de conselho na governança da agenda global da companhia, comparado com as 3 maiores companhias em valor de mercado atualmente, NVIDIA, Apple e Microsoft. E aí você vai entender, André, que nenhuma dessas companhias elas têm comitê de inovação e tecnologia, porque isso já foi incorporado no DNA dessas companhias. Então eu acho que se as companhias brasileiras abraçarem a importância e constituírem seus comitês de inovação e tecnologia, eu acho que em 10 anos isso aí já vai estar no DNA. E é assim que o Brasil vai ser competitivo, né? Quando eu chego nos Estados Unidos, 330 milhões de habitantes, nós 250, eles falam, nossa, mas o Brasil é muito grande, é imenso. Mas em termos de, você vê o mercado de capitais americano, o mercado de capitais brasileiro, nós temos essa possibilidade, né? E a gente precisa ir para frente. E eu acho que companhias com comitê de inovação e tecnologia, eu acho que é uma ferramenta simples e muito eficaz. Perfeito, concordo, gênero e grau, e eu acho que o que você falou, né? Alguns temas existem porque não está incorporado. O ESG só existe porque não está incorporado, porque senão não precisaria do ESG. Concordo com você. Se uma empresa já pensasse no ambiente, na governança, na parte social, eu não precisaria ter o termo, né? Claro, claro. Mas é a evolução, né? Eu acho que assim, mas o que é interessante é exatamente esses movimentos, né? Assim, eu acho que assim, uma vez, eu até sou um pouco ansioso, né? Então eu sempre fui meio crítico a muita coisa. E eu lembro que eu falei com algumas pessoas que eu fiz um curso interessante na FIA, e ela falou assim, André, não interessa apenas, eu sei que a mudança é importante, mas o importante é os ventos, né? Então assim, as coisas vão mudando pouco aos poucos, talvez não seja na velocidade que você imagina, mas as coisas, então assim, você já, assim, de 5 para 20, o que vocês conseguiram, já é uma conquista imensa, né? De 5% para 20%, quer dizer, já é uma super. Agora vocês têm 10% para 26%, mas eu acho que vai atingir antes. Aí vai ter que aumentar essa meta. Não, com certeza. E foi muito interessante no ano passado, quando nós fomos conversar com as companhias que tinham ganho o prêmio, né? Por terem 30% de mulheres no conselho. Primeiro, quem era o 30% que ninguém conhecia? Depois, a segunda pergunta, quanto custa? Nada. Porque nós somos sem fins lucrativos. Então, só o fato do presidente do conselho estar na cerimônia e receber o troféu pela companhia, isso que é o que importa para o mercado e para a própria companhia. E aí o pessoal deve estar achando estranho também, né? Mas como assim, né? Cadê essa conta, né? Pois é. E assim, também talvez outra pergunta que você possa me colocar, por que 30%, né? Porque tem estudos que estão provados que num time, se você tiver 30% pensando da mesma forma, você consegue influenciar os outros 70%. Então, por isso que a visão da Helena Morrissey, que era uma partner de um fundo de private equity inglês, quando ela teve a visão em 2010 de propor o 30% Club, era justamente isso. Claro que a gente acha que é a paridade que é o ideal, mas vamos começar com 30%, né? E depois a gente caminha para 50%. Perfeito. Ana, vou trazer só mais um tema aqui, que é um tema bem interessante, que é sobre o etarismo, né? O idadismo, né? Isso daí que tem aqui ainda não entrou
talvez, na maneira como deveria ter entrado hoje na pauta das empresas, né? Tá. É aquele cara de 40 anos que a empresa já fala assim, não, já é quase uma... Não, 40 anos já está velho para essa empresa. No Brasil ainda é um pouco... eu acho que é até uma... ainda é mais radical com relação a isso, né? Com 40 anos já não... Teoricamente, aí do ponto de vista executivo, né? Não do ponto de vista do conselho. Você acha que, assim, quando que entra uma pauta como essa, sabe, de você, cada vez mais você vê a tecnologia, a medicina, criando uma longevidade maior cada vez mais, eu acho que, assim, você com 60 anos, você está com um ápice do ponto de vista de maturidade, com experiência, e, assim, e o mercado, ele é meio radical para isso, né, assim, não, com 40 e poucos anos já não tá, mas quando é que você vê que isso vai entrar em pauta e dessa mesma militância que teve do ponto de vista racial, que eu acho importantíssima, de gênero e de idade? Olha, eu acho que é uma pauta mundial, né? O que está acontecendo, né? Cada vez mais estão nascendo menos crianças, então a tendência é que as pessoas têm que trabalhar mais para suportar todo esse sistema, né? Então a tendência é que cada vez mais o sistema de saúde tenham que ficar mais robustos, porque tem que sustentar cada vez mais uma quantidade maior das pessoas idosas aí de cada país. Bom, eu acho que depende muito da pessoa também, tá? Eu acho que tem que ter um amadurecimento em termos de país, né, para o etarismo, e eu acho também, assim, na minha visão, ambos, né, os jovens e pessoas já com maior amadurecimento trabalhando juntos. Eu acho que isso que é o ideal, né, para trazer coisas novas, para discutir de uma forma mais sensata como implementar. Agora, eu vejo muito nos Estados Unidos, você já deve ter percebido isso também. Quantas pessoas de 80, 85 anos, quando você vai no Depot, são pessoas, senhores de 85, 90 anos trabalhando. Quando eu vou almoçar em alguns restaurantes, eu vejo também que as pessoas chegam lá de 95, 98 com seu carro, porque se você não tem carro numa Flórida, como você vai sobreviver? Você tem que, no mínimo, ir no supermercado, né? E você vai com seu carro. Então, assim, eu vejo que no Brasil isso não amadureceu. Quando a minha mãe tem 91 anos, vai para 92, dirige e troca de carro a cada 2 anos. E quando falam, mas ela dirige? Eu falei, claro que dirige. Por quê? Porque ela está muito bem, você não vai tirar o carro dela? De jeito nenhum. A hora que ela achar que não possa mais dirigir, ela vai tomar essa decisão. Então, eu acho também que depende muito da pessoa. Então, eu acho que para ser um executivo, um conselheiro, os esportes é muito interessante. Se você teve isso a sua vida toda, vai te ajudar a tomar as decisões, vai te ajudar a ser resiliente, ser criativo, ser inovador. Então, tá à frente do seu tempo, né? Por exemplo, liderança regenerativa. Que coisa interessante, aprendi uma coisa nova. Então, tá sempre aberto a aprender. Muito ligado às artes. Eu acho que essa vivência também de museus, de ver o que está acontecendo na cultura. Eu acho que é o conjunto da obra. E gostar daquilo que você faz, né? Ter assim uma satisfação muito grande, né, daquilo que você faz. E como conselheira, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo que eu agrego valor ao meu colegiado e principalmente à companhia. Né? Não, perfeito. Mas é engraçado que você, né, falando um pouco, eu estava falando com a Mariana Guarini, né, que é a nossa querida amiga aí, e aí a gente falando sobre a arte, né, quer dizer, a arte, o Future Hacker, quem faz arte que são os grandes hackeadores de futuro, né? É quem está conseguindo enxergar além e as percepções que talvez não estejam ainda feitas, né? Então é muito interessante, assim, o quanto que a arte traz essa visão, né, um pouco mais, né, única de percepção de realidade, etc., de futuro, para onde que está indo, né? Você vê, assim, os movimentos, né, dadaísmo, surrealismo, o cubismo, que interessante que foi, que disrupção que foi, né? E nós temos artistas brasileiros aí, Beatriz Milhazes, né?
que são tão inovadoras, né? É muito bacana isso. Esses são os reais hackers mesmo do futuro. Os reais hackers do futuro. Você Legal. tem Ana, noção. olha, eu queria agradecer muito a tua presença, assim, né? Foi uma aula aqui, né, que a gente teve, foi um papo ótimo Foi que começou, uma né? conversa. Que já começou lá no nosso jantar. E eu queria que você deixasse as considerações finais aí. As minhas considerações finais, eu acho que pensei nessa pergunta que você iria fazer e me lembrei do meu paper, né? E eu gosto muito de jogar tênis. Então, eu acho que ser presidente de conselho é como um jogo de tênis, tá? Você tem que saber jogar, você tem que conhecer o seu adversário, você deve perder o jogo de vez em quando, mas você tem que aprender com seus erros. Você tem que saber quando você vai para a rede, quando você vai para o fundo da quadra e jogar para ganhar. É isso. Eu fiz um curso pelo Santander chamado W50, que ele seleciona 50 executivas no mundo todo e coloca essas executivas que sejam do Santander e que não sejam do Santander. 20% do Santander, 80% do mercado. E coloca numa semana, numa escola de primeira linha, por exemplo, UCLA em Los Angeles, e discute liderança, né? E isso eu aprendi, e aí a gente teve um encontro em Londres há 2 anos atrás, de todas W50, e aí fizeram uma entrevista comigo e eu acho que eles gostaram muito quando eu falei assim, eles falaram assim, Ana, o que é? Eu falei assim, é take to action, porque antes eram poucas mulheres que conheciam o W50, hoje são 1.000 proponentes para 50 vagas, né? Então eu falei assim, take to action, vai atrás, se você acredita, não tem problema que são 1.000 concorrentes, você vai, tá ali, né? Não, e é o esporte que traz, né? E eu somaria só uma coisa, que eu vejo muito no tênis, isso, aproveitando o tênis, que é o equilíbrio psicológico. O que você, assim, o quanto que você pega o Djokovic, quer dizer, no momento de que ele consegue respirar, ele consegue, né? Essa parte de equilíbrio psicológico é fundamental no tênis, né, Cida? Eu concordo plenamente. Eu acho que o tênis é um exercício de equilíbrio e de estratégia. Você não acha? Perfeito, também, André? Também acho, concordo. Você tem que ter a leitura ali do seu adversário e falar, opa, vou mandar a bola ali ou a bola aqui, porque... Infelizmente, o erro dele é o seu acerto, né? Exatamente. André, Ana, adorei a oportunidade, aqui, viu? Muito bom a gente poder expor, não só me expor, mas expor o 30% Club também. E espero brevemente você estar na nossa celebração dos 50% de mulheres nos conselhos do Invest 100. Não, vai ser um prazer. Pessoal, Ana Guimarães aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.